Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar para vocês esse quadrinho aqui, o Relógio do Juízo Final número 1. Vou dividir com vocês as minhas primeiras impressões desse primeiro volume da principal saga da DC a sair no Brasil esse ano. Eu não acompanhei conforme foi saindo lá fora, ou seja, vou lendo conforme os números forem saindo por aqui. O que eu tenho hoje é o que saiu até agora, a preparação para a saga e a minha leitura dessas 32 primeiras páginas dessa história. O que acontece? O Relógio do Apocalipse é uma história que traz para si muitas responsabilidades por vários motivos. Primeiro, ela pretende ser uma continuação de o Watchmen. Caramba, e continuar o Watchmen não é para qualquer um. Na verdade, as comparações vão ser feitas toda hora. O Watchmen foi uma série revolucionária, assim, ela realmente foi um divisor de águas. Marcou todo o cenário dos quadrinhos, a gente pode dizer aí, por décadas, né? O Watchmen ecoa até hoje, e uma das provas desse ecoar de Watchmen é o Relógio do Juízo Final. Em Watchmen nós tivemos uma desconstrução do arquétipo do super-herói. Bom, só tendo isso em conta, nós vamos pensar, caramba, o Relógio do Juízo Final traz uma grande responsabilidade para si. Mas, assim, não é só isso. Ao mesmo tempo que se pretende uma continuação de Watchmen, o Relógio do Juízo Final também funciona como uma espécie de ápice da proposta lançada pela DC no Renascimento. O Renascimento foi um relançamento das revistas da DC, mas ele não foi só isso, ele foi mais. Ele foi uma celebração do caráter icônico dos super-heróis da editora e prometia o início de uma era menos sombria para os super-heróis. E assim, e tudo isso é colocado dentro da própria narrativa, ou seja, todas essas ideias elas estão nas histórias. Como assim, né? Lá no início do Renascimento nós descobrimos que alguém havia roubado anos do universo DC, e ao roubar esses anos do universo DC, tornou esse universo mais sombrio, mais cínico. E esse alguém seria ninguém menos que o Dr. Manhattan, único super ser do universo de Watchmen. Minha gente, isso faz com que o Renascimento ele funcione no nível da metalinguagem, ou seja, os quadrinhos falando sobre os próprios quadrinhos, os quadrinhos de super-heróis falando sobre os próprios quadrinhos de super-heróis. Como assim? Não são poucas pessoas que dizem que o Watchmen significou uma mudança brutal para a indústria dos quadrinhos, uma mudança na maneira que os super-heróis eram pensados, uma mudança no rumo criativo que os super-heróis tomaram a partir da publicação de Watchmen e de outras séries, como Cavaleiro das Trevas também. O que aconteceu depois de Watchmen, segundo essas análises, que os super-heróis ficaram mais sombrios, de moralidade mais dúbia. Eles se tornaram menos icônicos, assim, o arquétipo realmente, como eu falei antes, foi desconstruído. E a década de 90, ela teria sido a época onde essa desconstrução dos super-heróis teria sido melhor absorvida, melhor não é a palavra, mas mais intensamente absorvida pela indústria dos quadrinhos. E nem sempre essa absorção foi feita com qualidade. Os heróis se tornaram mais sombrios, mas isso não significa que as histórias foram boas. Ou seja, o Watchmen é genial, mas o legado de Watchmen para muitos não é tão bom assim. Como eu falei, heróis com moralidade ambígua, violentos, heróis para os quais os fins justificam os meios. E foi justamente com esse legado que o Renascimento quis romper, ou ao menos se afastar. Tudo do Renascimento culminaria então no Relógio do Juízo Final. Embora não seja necessário ler as histórias, assim, todas as histórias do Renascimento para entender essa série aqui, eu penso que 3 são as principais, assim, edições não é a palavra, são as principais histórias do Renascimento que apontam para isso aqui. A primeira delas é o próprio especial desse universo DC Renascimento, que foi o que deu origem a tudo isso aqui. Nesse especial nós temos o retorno do Wally West, a cronologia da DC. O Wally West é o Kid Flash, né, que seria o sobrinho do Barry Allen, que desde os 952 teria se apagado da cronologia.
E nós sabemos que nesse retorno do Wally West, a cronologia é mudada, várias coisas são afetadas, mas nós descobrimos também que alguém moldou, alguém mexeu com o universo. Então essa é a primeira história. Bom, a segunda história é o Bottom. O Bottom é uma história que saiu na mensal do Flash e do Batman. Aqui no Brasil saiu no encadernadinho. E esse especial do Bottom é o Batman e o Flash investigando sobre o Bottom do comediante, que é um personagem de Watchmen que apareceu lá na Batcaverna. Bom, eles vão até o universo de Flashpoint, o Batman encontra com o Batman de Flashpoint, que é o pai dele, tudo isso é feito. E depois temos a terceira, é Efeito Oz, que é uma história do Superman, onde nós vemos um vilão do Renascimento, que operava nas sombras, que é o Senhor Oz, nós descobrimos quem ele é. Bom, nessas histórias, todas elas é revelado que alguém mexeu com o universo, nessas 3 histórias. Das 3, a mais importante, sem sombra de dúvidas, é o especial Renascimento. Também teve menção a essas mudanças das histórias dos Titãs. Mas o especial do Renascimento é, de longe, a mais importante. Mas mesmo assim, eu não o acho imprescindível. Ao menos no que diz respeito a esse primeiro volume. Não ter lido o especial do Renascimento, mas saber mais ou menos do que se trata, como eu falei aqui, dá para entender na boa. Agora, a leitura que eu acho essencial ser feita antes da leitura do Relógio do Juízo Final é a leitura de Watchmen. Essa, para mim, assim, é fundamental para entender o que essa obra propõe. O Relógio do Juízo Final dialoga profundamente com o Watchmen, tanto porque vai propor esse encontro de Watchmen com o universo DC, mas na própria maneira que a história é narrada. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês em Watchmen. Olha só, deixa eu pegar aqui. Talvez uma página fique mais icônica. Olha só, isso aqui é uma página de Watchmen. Olha para essa, ela é uma grade de 9 quadros. O Watchmen é toda feito assim. Claro que em algumas páginas os quadros estão mesclados, mas essa é a grade, ela é pensada dessa maneira. Isso aqui são páginas de Watchmen. Deixa eu mostrar mais algumas para vocês. Olha só. Agora, vamos ver algumas páginas do Relógio do Juízo Final. Olha só. A mesma forma de contar as histórias, a mesma grade de 9 quadros. Vale lembrar que o Watchmen é desenhado pelo Dave Gibbons e o Relógio do Juízo Final é desenhado pelo Gary Frank. Deixa eu mostrar um pouquinho mais dos desenhos. Bom, ou seja, assim, até na maneira de pensar a página, o Relógio do Juízo Final está se referindo a o Watchmen, mas é mais do que isso. Esse primeiro número do Relógio do Juízo Final dá a impressão de que essa minissérie não é só uma continuação de Watchmen, ela é uma resposta ao Watchmen. O Relógio do Juízo Final começa mostrando o universo de Watchmen anos após o término da série, né? E o que acontece? Tudo deu errado, tudo deu errado. O mundo está pior do que nunca. Bom, para entenderem, basta saber o seguinte: ao fim de Watchmen, um plano foi levado a cabo para salvar o mundo da guerra. Vale pensar que o Watchmen é escrito ali no final da década de 80, contexto de Guerra Fria ainda. E esse plano, que é levado a cabo ao fim de Watchmen, ele tem um custo enorme em termos de vidas humanas, né? O herói, para salvar o mundo, cometeu um genocídio. Ou seja, os fins justificam os meios. O que acontece no início do Relógio do Juízo Final é que isso não adiantou muito, assim, né? A lógica, na verdade, esse plano inicialmente pareceu dar certo, mas depois a coisa piorou demais. A lógica de que os fins justificam os meios só piorou o mundo, né? Esse heroísmo mais cínico só tornou o mundo pior do que ele era. Ou seja, pensando na chave metalinguística, parece que temos aqui a radicalização dessa crítica do Renascimento. Ou seja, né, para a indústria, essa mudança ela não foi boa. Parece que o Jeff Jones parece querer dizer, piorou as coisas, né? Piorou as coisas. Temos um mundo pior, um mundo mais cínico, e também as histórias não estão melhores porque são mais cínicas e mais sombrias, né? A desconstrução dos heróis parece não trouxe a salvação do mundo e nem do mercado editorial. Apenas, como eu falei, um mundo pior do que já é. No decorrer da história, o que nós vamos ver aqui no Relógio do Juízo Final? Nós vamos ver, por exemplo, um novo Rorschach
e vários personagens de Watchmen aparecem ou são mencionados. A grande ausência é a do Dr. Manhattan. A série parece ser uma grande busca por ele, uma grande busca por esse personagem. Bom, as páginas finais, aqui eu vou dar um spoiler, né? Ou seja, se não quiser saber nada, aqui eu vou dar um spoiler, mas as páginas finais se passam no universo DC. Nós temos o Superman dormindo, né, em casa com a Lois, e ele tem um pesadelo que parece reviver uma memória, né? A memória do dia da morte dos seus pais, do acidente que tirou a vida dos pais adotivos do Superman. E o que parece dar a entender é que esse acidente não foi tão acidental assim. Parece que o ícone do heroísmo e da virtude foi lançado a uma vida de solidão propositalmente, né? Uma vida mais solitária ainda. Cara, esse começo aqui é um começo que gera muita curiosidade. Eu gostei bastante dessa primeira edição. E ela é muito bem desenhada pelo Gary Frank. Ela é respeitosa e elogiosa com o Watchmen e, ao mesmo tempo, pretende problematizar o legado da série, que eu já vi até o Alan Moore falando mal desse legado, né? E eu fiquei muito curioso sobre como vai ser o desenvolvimento. Por que eu fiquei assim, né? Quero saber como é que vai ser a participação do universo DC nisso aqui. Nós só tivemos poucas páginas, 5, 6 páginas aqui ambientadas no universo DC, mostrando um pesadelo do Superman. O começo foi bem feito, mas por enquanto ele só nos mostrou o contexto, a situação que vai ser trabalhada, né? O próximo número vai ser crucial para saber os rumos da história, ou mesmo o tipo de história que vai ser contada, assim. Bom, de novo, curti, tô até bem assim curioso para ver como é que vai se desenvolver, mas um fruto bom Relógio do Final já trouxe. Eu vou reler o Watchmen. Eu tô para fazer isso há vários anos, sempre deixo para depois, já tô ocupado, tem material inédito para ler, tô um tempão para reler o Watchmen, mas dessa vez vai e com certeza eu vou comentar aqui no canal. E os próximos números de Relógio do Final provavelmente serão comentados aqui também. Tô bastante curioso com os rumos que a série vai tomar. Bom, é isso. Agradeço por você ter visto o vídeo. Peço ter joinha, como eu sempre peço. Te convido a compartilhar o vídeo se você gostou dele, a mostrar para os seus amigos. Também se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E sempre deixo o link da Amazon, caso você queira comprar alguma revista que eu falei nesse vídeo. Entrando por esse link, você ajuda bastante o canal. Tá aqui na descrição. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Um abração. Perdão, tô bem gripado, minha voz deve estar estranha. E até o próximo vídeo.